Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, espero que todos estejam bem. Bom, antes de começar essa aula, eu gostaria de me desculpar com todos vocês. Essa semana que passou foi uma semana bem corrida, para vocês terem ideia, eu passei praticamente toda a tarde de quarta-feira e de quinta no fórum. Então foi uma semana bem corrida, fazendo plantão, enfim, fazendo relatórios, etc, etc. Então, foi uma semana assim extremamente corrida que hoje, domingo, dia 1/10, eu tirei só para fazer material para vocês e estou aqui gravando, tá? Bom, pessoal, primeiramente eu agradeço a Deus por cada comentário de vocês. Só Deus sabe o quão eu sou grata a Ele por cada um de vocês. Não sei quem vocês são, mas sintam-se agradecidos com todos os comentários. Nossa, só Deus sabe, a cada comentário eu ajoelho e agradeço a Deus, porque para mim é muito, mas muito gratificante, tá bom, pessoal? Saber que o pouco tempo que eu tiro aqui tem ajudado vocês, e é isso que, humanamente falando, me faz continuar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Hoje, na aula 4, nós vamos falar um pouquinho da competência do município, tá? Só que, antes de nós falarmos das competências do município, que é o que dispõe o seu edital, aqui, ó, na verdade, aqui nem é o tópico 5, tá, pessoal? Me desculpa, que é o tópico 2, tá? É o tópico 2 que cobre acerca das competências do município, me perdoe. Quando nós falamos de competência do município, eu queria muito que você está com a sua Constituição aí, bacana. Se você não está, não tem problema. Nós vamos fazer aqui uma leitura da Constituição Federal. Alguns artigos que eu acho de extrema importância para nós entendermos o que é, na verdade, o que são essas competências, por que, que o município dispõe de competência, quando que eu tive isso disposto em lei e o que a Constituição me diz sobre isso, tá? Como vai funcionar a nossa aula de hoje? Eu peguei a lei orgânica e trouxe as competências do município, as competências privativas nessa aula de número 4. Nós temos um rol imenso de incisos. Eu trouxe um por um, que nós vamos fazer uma leitura bem dinâmica, vamos ler, entender, vai ficar uma aula bem leve, tá? Por quê? Porque competência, eu tenho várias competências. Então, eu tenho que ver uma por uma para eu poder entender qual é o papel do município acerca dessas competências que lhes são conferidas. Fechou? Então, bora lá. Para eu entender competência do município, eu preciso saber que eu tenho dois tipos de competência. Eu tenho a competência privativa e eu tenho a competência comum. A competência privativa compete ao município no exercício de sua autonomia. Isso significa dizer que, para eu entender competências do município, eu preciso saber o que é a autonomia do município. Como assim, Rebeca? Lá no artigo 1º da nossa Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do município, do Distrito Federal. Ok? Então, os municípios, eles entram como ente da federação. Ah, Rebeca, que coisa mais boba, todo mundo sabe disso. Não discordo de você. Porém, já houve uma discussão se o município seria ou não ente da federação. Aí eu te convido a olhar o artigo 18. Olha o que diz o artigo 18. A organização político-administrativa da República compreende a União, Estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, é o artigo 18 que me traz que o município ele é autônomo. Como assim, Rebeca? Autonomia administrativa, política. Por que nós temos as eleições municipais? Entende? Por que eu tenho uma. Ou quando você olha o município, você vê uma organização política, administrativa. Concorda comigo? A mesma coisa quando você vê o Estado. Então, você vê o Estado também como essa forma organizada, estruturada.
Quando eu falo da autonomia, significa dizer que eu tenho cada ente da federação autônomos uns dos outros. Ah, Rebeca, então quer dizer que essa autonomia eu posso ter eventualmente, por exemplo, um estado querer sair da federação? Não. Aí não, tá? Não pode. É vedado, por exemplo, um estado querer sair da federação. Isso não pode, tá? Por quê? Porque é uma união indissolúvel. Porém, eu tenho a autonomia do município, aqui, ó, disposto lá no artigo 30 da Constituição. Porque os estados, municípios, União, enfim, cada um possui a sua competência. Então, por exemplo, ó, se eu falo no artigo 22 da Constituição, mentira, 21 da Constituição, eu tenho compete à União. Então, é uma competência exclusiva da União, tá? Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Então, uma competência privativa aqui de legislação. O artigo 23, ele vem me dizendo, é competência comum da União, Estados, DF, municípios. É a segunda forma de competência que eu tenho envolvendo os municípios. Então, na competência privativa, eu tenho só o município. É privativo do município nas atribuições daquela localidade. Já a competência comum é quando eu tenho todos os entes da federação protegendo, por exemplo, é competência comum da União, Estados, né? Todos os entes zelar pela guarda da Constituição. Ou seja, todos os entes da federação possuem essa competência de zelar o quê? A Constituição. Então, todos os entes vão zelar por quem? Pela Constituição. Não é só o Estado, não é só o município, não é só a União. Aí já é todo mundo. Entendeu? Eu tenho um exemplo hoje, conversando com os meus pais. Pensa o seguinte: pensa na sua casa. Pensa na sua casa. Vou citar aqui no meu caso: meu pai, minha mãe e eu. O meu pai é a União, minha mãe é os estados, eu sou o município. Aí o meu pai, União, ele fica responsável, por exemplo, por fazer tal atribuição, minha mãe tal e eu tal. Por cada um privativamente. Então, por exemplo, aqui dentro de casa, o meu pai limpa a mesa, a minha mãe limpa a escrivaninha e eu limpo o, o rack da televisão. Então, cada um vai ter a sua atribuição, sua competência. Só que aí pensa, para manter o ambiente limpo, sadio, agradável, é uma competência comum todos nós mantermos limpo. Você percebe a diferença? Então, por isso eu tenho essas duas formas de competência. A que é privativa de cada ente da federação, no nosso caso aqui, município, e da competência comum, que já é todo mundo. Aí você fala, Rebeca, por que nós tivemos que entrar nesse assunto? Porque eu não posso chegar aqui e falar, competência do município é isso, 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 antes de te explicar por que o município tem essa competência. Porque ele tem autonomia para tal coisa. Ele tem autonomia para isso. Tanto que o artigo 30 da Constituição, no inciso 1º, ele fala: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, o município, ele sabe quais são as suas necessidades, as suas atribuições locais. Então, aqui no meu município, por exemplo, o interesse local aqui pode ser distinto do interesse local do município vizinho. Por isso que o município onde eu moro, esse município vai legislar sobre o que é de interesse local daqui. Conseguiram entender por que eu tenho essas competências? De onde elas derivam? Ok? Então, nessa aula, nós vamos falar da competência privativa do município de Japeri. Fechou? Na outra aula, nós vamos conversar um pouquinho acerca da competência comum, que já é todo mundo. E um artigo que fala da suplementar, que eu vou deixar para a próxima aula. Fechou? Entendeu? Então, bora lá. Olha como que começa o capítulo 3.
da competência do município. A seção 1 vai me dizer da competência privativa. Então, privativa compete exclusivamente ao município. E aqui, gente, muitas das vezes os incisos, eu copio, principalmente nos primeiros, tá? Copio e colo do artigo 30 da Constituição, tá bom? Então, por isso que eu falo, é sempre interessante você ter a Constituição como base também para os seus estudos, porque a Constituição é o primordial nesse quesito, tá? Então, compete ao município. Inciso primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Opa, meu fone até saiu. Local. Então, não é do município vizinho, do município X, não. É do seu município. Interesse local. 2. Instituir. Deixa eu fechar aqui, gente, porque barulho ninguém merece, né? Instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Aonde eu tenho isso? Inciso 3º da Constituição. Vai instituir e vai arrecadar os tributos municipais. 3. Planejar, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Dispor sobre, ou seja, vai falar sobre, né, vai tratar sobre, no inciso 4º, a linha A, o plano plurianual do governo, a lei de diretrizes orçamentárias, a organização, a administração e execução dos serviços públicos. Então, tanto organiza, administra e executa. Aí aqui você também já consegue ver essa estrutura organizacional, tá? Instituição do quadro, plano de carreira dos servidores públicos municipais, administração, utilização e alienação dos bens públicos municipais. Então, você percebe muito a autonomia do município. Então, ele pode administrar em relação aos seus bens, ele pode organizar, ele pode executar, na verdade, acerca dos serviços públicos municipais. Então, você consegue ver essa autonomia? A partir do momento que eu falo assim, vai administrar, vai organizar, eu só vou falar isso com quem é competente para fazer tal coisa. Então, você consegue ver de uma forma muito clara essa autonomia. A linha F, a concessão, isenção de anistia fiscal, né, aquele perdão, concessão de incentivos às atividades industriais, comerciais, prestação de serviço, adequação do ordenamento territorial. Aí aqui eu vou pulando um pouquinho mais, porque é bem extenso, mas vocês podem ver depois na lei orgânica. E normas de edificação, loteamento, enfim, tudo que envolve essa questão mais de edifício, tá? De território. Registro, guarda, captura de animais com a finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias que possam ser portadores ou transmissores, e a utilização dos bens públicos de uso comum. Inciso 5, utilização e prestar diretamente ou sob o regime de concessão os serviços públicos locais, entre outros, o de transporte coletivo. Então, você tem um município nessa linha da questão do transporte coletivo. 6º, regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir, autorizar. Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos. Regular. Alguém só regula alguma coisa quando essa pessoa é dotada de autonomia, o município. Só executa algo quem tem essa autonomia, tá? Então, lembro lá, por exemplo, quando nós falamos do poder de polícia. Licenciar, conceder. Como que alguém, uma pessoa, um ente vai conceder, um ente da federação, vai conceder se ele não tem autonomia para isso? Ok? Conforme o caso. Então, vamos lá. Todos esses verbos, eles podem ser utilizados. Os serviços de carro de aluguel, os serviços funerários e os cemitérios, os serviços de iluminação pública, os serviços de mercados, feiras e matadouros públicos,
Os serviços de limpeza pública, coleta domiciliar, remoção de resíduos sólidos e destinação final do lixo. Quero espirrar, gente. Ai, quero espirrar, mas não saiu o espirro. Enfim. Então, todos esses incisos aqui podem ser regulados, executados, licenciados, fiscalizados, concedidos, permitidos e autorizados pelo município, tá? E ainda continua. O serviço de construção e conservação de estrada, rua, vias e caminhos municipais. O serviço de transporte escolar é muito comum, por exemplo, aqui onde eu moro, no município, quando, né, de segunda a sexta, todos esses dias você vê um escolar passando, é uma autonomia que tem. A fixação de cartazes, anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Ou seja, é o poder de polícia atuando na fiscalização de todos aqueles sentidos que nós já havíamos visto, tá? E sem contar, gente, que essa questão de fixar cartaz, anúncio aqui, ali, lá vai, é muito uma poluição visual muito grande, né? Então você tem também esse ponto. Olha aqui o inciso 7º. Estabelecer, fixar e sinalizar. Então, são 3 verbos de competência do município. Ele pode estabelecer, ele pode fixar e sinalizar. O quê? As vias urbanas e estradas municipais, as zonas de silêncio, por exemplo, né, perto dos hospitais de trânsito e tráfego em condições especiais, os pontos de parada obrigatória de veículos de transporte coletivo, né, os pontos, né? Os locais de estacionamento público de táxis de mais veículos, os locais de carga e descarga de mercadoria. Ou seja, o município ele vai organizar toda essa questão. Tá vendo que é algo muito urbano? Então ele vai, por exemplo, vai fixar o local de parada obrigatória de transporte coletivo. Ele vai sinalizar, não, peraí, eu vou sinalizar isso, eu vou sinalizar as vias urbanas. Percebe que é algo muito ali municipal mesmo? Por que é uma competência privativa ali? Porque eu tenho o interesse local daquele município. Então, por exemplo, vamos supor, eu sempre vou citar o meu município, né? Eu estou aqui, então, né? Mais óbvio. Estou aqui no meu município. Então, eu sei onde tem um ponto de ônibus. Não, peraí. Eu tenho um hospital aqui. Onde eu teria um ponto de ônibus? Na frente de um hospital. Por quê? Porque é um lugar bem propício. Concordam comigo? Nossa, poxa, ali é um local perto de uma escola. Aí vem o Poder de Munição. Peraí, ali tem que fixar ali um ponto, né? Estabelecer ali uma parada do transporte. Então, você vê, é a necessidade local, que pode variar de acordo com o município. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entende? Ou seja, você tem ali de acordo com a demanda do interesse local daquele município. Entende? Isso é muito visível. Vai de município para município, vai de localidade para localidade. Por isso que o município ele tem essa autonomia. Tá bom? Bom, 8º, ordenar as atividades urbanas, fixando condição de quê? De horário para o funcionamento do estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviço, comércio eventual ou ambulante e outros observada a legislação pertinente. 9º, organizar e manter. Então, não é só organizar, é organizar e manter os serviços de fiscalização necessário ao exercício do poder de polícia. Então, essa fiscalização você tem pelo poder de polícia que o município possui. Nós já tínhamos conversado com isso, né? Então, aqueles requisitos, aí, por exemplo, fiscalização, uma multa, tá? Que o poder de polícia, no caso, esse ato vai ser exercido pelo poder de polícia. 10. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimento. 11. Determinar no exercício do poder de polícia a lavratura de multa, acabei de falar, fechamento temporário definitivo. Então, por exemplo, só tomar uma água, tá?
Por exemplo, pensa numa... Deixa eu ver. Pensa na sua cabeça, um mercado, enfim, que está infringindo ali uma norma. Aí vai lá e multa o fechamento temporário até a situação se regularizar, se regulamentar, tá? Tem uma coisa mais na prática, uma coisa assim, o que eu falo, né? Pelo aquilo que a gente vê, que a gente, por não ser limiar área de atuação, mas a gente vê isso. Suspensão ou cancelamento de licença. Então, aquele determinado comércio teve a sua licença cancelada, porque a gente sabe que precisa de licença, né? Isso aí é o óbvio, ok? E isso se descumprir a legislação. Mas por que pode acontecer isso? Prejudicar a saúde, a higiene, sossego público, bons costumes, entende? Então, por exemplo, tem um comércio que está ali diretamente, intimamente prejudicando a saúde daqueles comerciantes. Isso não pode continuar. Ou seja, você vai ter o poder de polícia lavrando a multa, enfim, tá? Todos essas diretrizes, assim eu posso dizer, tá? 12. Fiscalizar nos locais de venda, peso, medida e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. 13. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Ou seja, o município ele vai manter uma cooperação com esses dois entes da federação, União e Estado. O que vai ser mantido com essa cooperação técnica e financeira? Programas de educação pré-escolar, ensino fundamental e ensino profissionalizante. Programa de alimentação ao educando. Programa de apoio a práticas esportivas. Então, você percebe que são programas que, de alguma forma, vão ajudar a população. Então, programa de desenvolvimento urbano, ali na área de habitação, saneamento, etc. Prestar com a cooperação técnica e financeira serviços de atendimento à saúde da população, tá? F. Programa de proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico local. Ok? Deixa eu ver aqui o material, gente. Acho que já tá acabando, tá? Não precisa ficar desesperados, não. Tá acabando. 14. Estimular a participação popular na formação de políticas públicas na ação governamental, estabelecendo programas de incentivo e projetos de organização comunitária no campo social e econômico, bem como cooperativas de moradores. Gente, a política pública, ela é para todo mundo, né? Para uma melhoria. Então, se eu falo de uma melhoria, se eu falo de uma política para ajudar, para somar, para agregar, nada melhor do que a população estar participando ali diretamente. Porque se a população precisa, a população tem que falar o que ela quer, o que é melhor para aquela cidade, para aquele município, né? 15. Integrar e participar de entidades que congreguem outros municípios para a solução de problemas comuns, tá? Então, se tem uma problemática comum, nada melhor do que você ter essa união para tentar solucionar esse problema. 16. Realizar atividades de defesa civil e prevenção de acidentes naturais. Isso tem muito, né? Quando tem principalmente ali alertas. Então, por exemplo, vai ter uma chuva muito forte, algo muito ali, sempre tem esses alertas. 17. Exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento na forma do plano diretor, sob pena de sucessivamente de. Bora mudar o slide. Letra A, a linha A. Parcelamento ou edificação compulsório, imposto sobre propriedade predial e territorial e a desapropriação com pagamento mediante título da dívida pública. 18. Proteger e apoiar na forma da lei as entidades reconhecidas legalmente como unidade pública, inclusive isentando-as dos tributos municipais. 19. Estabelecer e impor penalidades por infração da legislação municipal. Rebeca, você está focando no municipal, porque, gente, as bancas, elas costumam mudar muito. Municipal, bota estadual, isso aqui, não, municipal, mandou município, tá? 20.
legislar sobre licitação e contratação, ou seja, a forma de adquirir, né, da administração pública em todas as modalidades. E nós temos, tá, a lei de licitação pela administração pública municipal direta e indireta, que nós teremos uma aula só disso. Aí inclui a fundação pública municipal, as empresas sob seu controle, respeitadas as normas gerais da legislação federal e estadual. Fechou? Porque lei de licitação, você tem que, sem sombra de dúvidas, respeitá-la para poder fazer, então, essa contratação no município. 21. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive aos seus concessionários e permissionários. E 22. Exigir na forma da lei para execução de obras ou exercício de atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, estudo prévio dos respectivos impactos ambientais. E para finalizar, 23. Adquirir bens, inclusive por desapropriação. 14. Assegurar a expedição de certidões independente de pagamento de taxa, quando requerida. 15. Instituir a guarda municipal, que vai ter ali como foco a proteção do patrimônio, serviço, instalação e etc., naquilo que vai colocar a lei. 26. Amparar de modo especial crianças, adolescentes, idosos e os portadores. A gente não usa mais o termo portador, pessoa com deficiência, tá? Parágrafo único. As competências que estão previstas aqui, que nós acabamos de ler, elas não esgotam o exercício privativo de outras na forma da lei, que atendam ao interesse do município e ao bem social da população, e não colidem com a competência federal ou estadual. Ou seja, a competência privativa do município ela não esgota o exercício de outras na forma da lei, sempre ali atendendo ao interesse do município. Pronto. É grande, gente. É grande. É grande. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Questão número 1. De acordo com a Constituição, considera-se o município autônomo, soberano, autônomo e soberano, ou todas as alternativas estão incorretas? Pessoal, vamos lá. Isso até esqueci de falar para vocês. Quando eu falo de soberania, eu não falo no âmbito dos estados, município do DF. A soberania é um fundamento do Estado Democrático, ou seja, lá no artigo 1º nós temos a República Federativa do Brasil, parará, nós já lemos, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a soberania, tá? Então, o município, ele é soberano? Não, ele é autônomo. Ele está dotado de autonomia, por isso que nós temos uma legislação orgânica. E cuidado, legislação orgânica não é Constituição municipal. Rebeca, mas eu já vi, realmente. Algumas pessoas consideram a lei orgânica como uma Constituição municipal. Eu sigo uma linha doutrinária de que não é uma Constituição municipal. Se não me engano, eu não vou citar o nome do autor porque eu não tenho certeza se foi ele ou se ele citou, tá? Porque eu uso muito Pedro Lenza, direito constitucional. E alguns doutrinadores entendem que eu colocar nos status a Constituição como uma Constituição municipal não é muito legal. Então, nós temos Constituição Federal, Estadual e Legislação Orgânica. Eu não vou colocar Constituição Municipal. Rebeca, mas eu já vi algumas pessoas colocando. Alguns professores não acham certo, eu vou por essa linha de legislação orgânica do município, tá? De acordo com as competências do município, é incorreto dizer que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local? Não vejo nada de errado nisso. O município X não vai falar sobre o Y, né? Compete ao município planejar, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos? Letra C. Estabelecer e impor penalidades por infração da legislação municipal observada a legislação estadual? Não sei. As competências privativas não esgotam o exercício privativo de outras na forma da lei, desde que atendam ao interesse do município e ao bem-estar de sua população e não colidem, né, com competência federal e estadual. E aí?
Qual dessas alternativas nós não lemos aqui agora? Letra C. Estabelecer e impor, sim, na legislação municipal. Não tem observado a legislação estadual. Cuidado. Certo ou errado? É de competência privativa do município zelar pela guarda da Constituição da República e da Constituição Estadual, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público? Nessa aqui, se fosse alguém que não tivesse lido, poderia cair nessa pegadinha. Não! Rebeca, mas não é. Eu tenho competência comum, que é o que nós vamos tratar na próxima aula. Artigo 16, inciso 1º. Fechou? Pessoal, ficamos por aqui. A aula 5 vai ser a parte 2, que eu vou falar um pouquinho com vocês da competência comum e também da suplementar, que só tem um artigo. Vai dar para a gente fechar na mesma aula. Belezinha, belezinha? Pessoal, que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.